Pessoal, na aula anterior a gente discutiu bastante sobre os processos que são considerados bioelétricos, né? Principalmente a respeito do que chamamos de potencial de ação que acontece nas células, certo? Então, o potencial de ação é nada mais nada menos que a mudança de polaridade existente na célula, certo? E o que foi muito discutido na aula anterior é que a polaridade interna da célula ela é negativa, enquanto a polaridade externa da célula ela é positiva em condições normais, que é o que chamamos de potencial de repouso ou potencial transmembrana, certo? Ou potencial de membrana. Existem várias denominações. Mas para ficar bem mais claro, eu vou citar potencial de repouso. Por que potencial de repouso? Porque existe o potencial de ação, que é justamente a propagação desse potencial por toda a célula, de forma que essa carga positiva fica dentro e a carga negativa fica fora, como foi discutido na aula anterior, certo? Foi discutido também que existe dois tipos de transporte, no caso o transporte passivo e o transporte ativo dos íons que estão ali em torno da célula, certo? E dependendo de como que é realizado esse transporte, pode haver perda ou não de energia por conta da saída ou da entrada de íons, né? E muitas das vezes temos como destaque aí o próprio sódio, o potássio e o cloro, né? E no caso, no que diz respeito aos transportes de passivo e ativo, né? Aqui nós temos aqui uma imagem que foi discutido também na aula anterior, onde o sódio ele entra na célula de forma passiva, ele sai da célula de forma ativa, ou seja, a célula perde uma certa quantidade de energia para expulsar o sódio, né, de dentro dela. Enquanto aqui o potássio, o íon potássio sai de forma passiva, certo? Através de um transporte passivo, enquanto a sua entrada para a célula é de forma ativa, certo? Então, para que haja entrada do potássio, há uma perda de energia nesse processo. E o cloro, aqui no caso, a entrada dele é passiva, enquanto a saída dele é ativa, certo? Aqui tem mais detalhes, né, que o cloro, a entrada do cloro é passivo, por mais que ele seja negativo e dentro da célula seja negativo, a entrada do cloro é passivo porque muitas das vezes o cloro acompanha o sódio para dentro da célula, certo? E lá o cloro permanece, a não ser que ocorra um outro processo para que ele possa ser expulso. Mas na maioria dos casos a gente nunca diz com certeza, né, o cloro vai ficar lá, mas na maioria dos casos ele fica dentro da célula, contribuindo assim para que o potencial permaneça sempre negativo. E sódios que existem dentro da célula, como no caso muitos deles entram na célula, eles são expulsos de forma ativa, certo? No caso, dentro de transporte ativo. E em seguida, nesse processo, entra potássio na célula, que também, por uma espécie de facilidade também por parte do potássio, ele sai de forma passiva. Moral da história, fora da célula, a carga fica positiva, enquanto dentro da célula fica negativo pelo acúmulo de cloro por outras substâncias também de natureza negativa, de carga negativa, certo? Além de várias e outras proteínas também que contribuem para esse potencial negativo dentro da célula. Tudo bem? Nós verificamos também que um pequeno estímulo na célula, onde a gente atribui a ela
um leve potencial, né, provoca um estímulo nos seus canais, que no caso poderá entrar e sair sódio com mais facilidade, principalmente entrar sódio, que vai gerar o processo de despolarização, polarização invertida e repolarização, certo? Através de um estímulo pequeno no âmbito elétrico, certo? No caso aqui nós temos o exemplo de uma pilha, onde os seus canais elétricos estão interligados, o positivo dentro e o negativo fora, lembrando que a célula dentro é negativo e fora é positivo. Então a gente inverte aqui as polaridades do nosso experimento. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente provoca um pequeno estímulo na célula e verificamos que nessa região aqui fica despolarizada, certo? E a partir daí que começou o estudo, né, da própria célula, que de fato a célula, por pequenos estímulos elétricos ali, ela provoca, no caso ocorre o processo de despolarização, polarização invertida e repolarização, que de alguma forma todos esses processos se propagam pela célula. E isso é chamado de potencial o quê? De ação. Esse potencial de ação se propaga pela célula, que também é conhecido como impulso nervoso, certo? Então, a partir daí, pessoal, a gente sabendo como se comporta essa questão do impulso nervoso na célula, a gente pode expandir aí para um nervo qualquer, ou então para um conjunto de conexões de neurônios, né? Onde esse sinal agora, esse impulso nervoso vai se propagar para uma finalidade, certo? Para início de algum outro processo, né? Para o início de alguma ação do próprio organismo, claro, por comandos que provavelmente venha do cérebro, né? A gente sabe que existem comandos que é involuntários, que é justo que vem no caso dos sistemas nervosos, né, sensoriais ali, né, existentes, certo? A gente tem várias partes do sistema nervoso, temos o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, certo? Que no caso, muitas das vezes trabalha de forma involuntária, certo? É importante a gente fazer uma pesquisa em relação a isso. Por isso que eu vou propor logo mais uma pesquisa para vocês sobre o comportamento do sistema nervoso central, periférico, em algumas ações que estejam relacionadas com potencial de ação, para a gente compreender melhor como isso funciona, tá? Verificamos aqui que essa célula, um pequeno estímulo, provoca uma despolarização, certo? Porque entra sódio na célula, certo? Eu não sei se tem uma imagem aqui entrando sódio. Entra bastante sódio na célula, então o sódio é positivo, então em uma certa quantidade despolariza a célula, certo? Em um pequeno estímulo nos canais, possibilitando a entrada de sódio. Então aqui no caso a quantidade de sódio aumenta muito mais, então de alguma maneira não há mais esse equilíbrio de cargas e da forma despolarizada passa a ser polarizada dentro da célula, só que agora com uma polaridade invertida, certo? Enquanto isso, a região despolarizada que estava aqui, ela migrou para cá e para cá, certo? Aí novamente a gente percebe que o processo de despolarização já está se propagando na célula. Então aqui no caso, veja, os sódios que estavam aqui, eles passaram a migrar para cá e para cá. No caso é aqui, ó, certo? Então o sódio em grande quantidade também se propaga pela célula, provocando polarização invertida.
Então aqui nessa região polarização invertida, nessa outra polarização invertida, e a despolarização que estava aqui e aqui foi para onde? Para cá. Então veja que durante esse pequeno estímulo, por muitas das vezes pode ter sido por um mecanismo elétrico, químico ou até mecânico, né? Esse pequeno estímulo na célula se propaga por toda a célula, certo? Logo mais, quando esse sódio vai para outras regiões da célula, o que ocorre é um processo de repolarização novamente, porque nessa região aqui volta a ter a mesma quantidade de substâncias ali que na sua maioria provocava uma polaridade negativa. A gente já sabe que dentro da célula normalmente é negativo, porque existe muita quantidade de íons de carga negativa ali. Então, volta novamente o processo de repolarização, certo? Uma vez que a gente já sabe como é que funciona essa questão do potencial de ação que se propaga pela célula, agora a gente vai verificar o processo de propagação, por exemplo, no nervo, né? No caso, é a constituição de vários vários envoltórios ali de axônios, embriões, né? Que constitui o próprio nervo. Então essa propagação, esse potencial de ação age da mesma forma, certo? O potencial de ação PA se propaga através das células e também intercélulas nos tecidos excitáveis. Os nervos são formados de células que podem atingir metros de comprimento. Temos como exemplo aí o sistema nervoso central, né? E constituem estruturas adequadas para o estudo da propagação do potencial de ação, que é o impulso elétrico, certo? Então, veja só, para maiores compreensões do que está acontecendo aqui nós temos em cima uma forma gráfica da polaridade em si, certo? Então aqui nós temos o potencial de ação que se propaga pelo nervo, certo? Veja, bem aqui ele provoca uma despolarização. Então, nesse caso que chamamos de registro monofásico do potencial de ação, a gente coloca, vamos pensar assim, dois canais da fonte, né? De registro lá, vamos pensar no osciloscópio, por exemplo, registrando essa onda que está se propagando aí, né? Esse sinal que está se propagando, vamos pensar assim. Então a gente coloca dois canais, um de referência e o outro dentro do nervo. Então o nervo como um todo ele é negativo dentro, assim como as células, mas agora é o nervo que a gente está tratando, ele é negativo e na sua superfície, no caso região externa, positivo, certo? Quando a gente coloca esses dois canais, nós temos o que? Primeiro registro, certo? Dos potenciais, ele é de forma negativa. Por quê? Porque no caso aqui, o que está sendo registrado é o que está dentro da célula. Então aqui é negativo. Quando acontece o processo de repolarização, esse preto aqui, no caso, um registro em preto, ele vai registrar o que? Igual a zero, porque despolarizou o nervo, certo? Então vai focar aqui no D, tá? Agora o D passou pela fonte. Agora o que está passando pela fonte é quem? A polarização invertida. Então aqui na polarização invertida é positivo, por isso que o gráfico, né, saiu do zero para positivo. E logo mais, no processo de repolarização, nós temos aí novamente o retorno do potencial para zero, registrado por essa fonte aqui interna, que está dentro do nervo,
e logo mais no processo de repolarização o potencial fica negativo novamente, porque toda essa parte positiva aqui, que é representada pelos sódios que estão se propagando também devido a uma grande entrada do sódio de fora para dentro, por esse estímulo nas células e por sua vez no nervo, ele se propaga, né, nessa direção, enquanto uma vez que ele vai se propagando, né, as outras células aqui, as outras substâncias de caráter negativo voltam a ser o que? Dominante nessa questão da carga elétrica, porque o sódio passou e ele provocou essa propagação, no caso, de um ponto a outro no nervo, certo? Então, nesse caso, o potencial de ação ele está muito mais tendo como referencial a propagação do sódio de um ponto a outro. Tudo bem que é representado pelo sinal de mais aqui. Então, novamente, o registro torna-se negativo e a gente tem essa configuração aqui do potencial, certo? Isso para 5 medidas, tá? Veja que para 5 medidas nós temos um pico de referência aqui no âmbito positivo. É por isso que é registro monofásico, tá? Tudo bem? Um registro bifásico, o que acontece é o seguinte: agora a fonte ela não está dentro, ela está na superfície. E na superfície nós sabemos que é positivo, certo? Enquanto que o nosso referencial aqui ele está no positivo também. Então a diferença do potencial de ação por potencial de referência é igual a zero. Então o gráfico ele parte do zero, certo? À medida que a despolarização se propaga, o nosso potencial de ação é medido como positivo, porque aqui no caso ocorreu uma despolarização e lá em cima ainda está polarizado, né, de forma positiva. Então o gráfico sobe de forma positiva aqui, certo? Logo mais o potencial de despolarização ocorre, né, passa, e em seguida acontece o que? A polarização invertida, né? Onde aqui claramente existe uma quantidade muito maior de sódio. Então veja o que acontece nesse ponto. A medida, né? Como a carga dominante aqui é positiva, então lá fora torna-se negativo, certo? Invertendo a polaridade. Se inverte a polaridade, nós temos aqui o que? Negativo com negativo, volta a ser zero novamente. Quando esse potencial de ação continua se propagando, certo? Acontece o que? Uma região novamente de despolarização, né? Porque os sódios estão se propagando novamente. Aí ele volta a ser zero de novo, certo? Volta a ser zero, na verdade, passa por zero e vai ser negativo novamente, certo? Aqui no registro, em cima da membrana. É só pensar aqui, ó. A repolarização já está acontecendo aqui nessa fonte, enquanto aqui o processo, no caso, a polarização invertida ainda se mantém. Então, aqui eu tenho positivo, aqui tem negativo, então volta a ser o quê? Volta a ser zero. Na verdade, desculpa, vai ser negativo, certo? Porque nós temos aqui uma carga positiva menos uma carga negativa, e menos com menos, no caso, vai gerar um potencial negativo aqui, certo? É só pensar aqui, no caso primeiro é quem? Potencial de ação menos o potencial de repouso. Potencial de ação é pela fonte preta, certo? Então,
a fonte preta está registrando ali carga negativa, menos a carga positiva, a carga negativa com carga positiva, menos a carga positiva fica negativa, então o gráfico fica negativo nesse ponto. Logo, ele retorna a ficar zero novamente, porque no caso ambas as fontes estão registrando o mesmo valor de carga. Então, uma carga 1 menos a carga 2 torna-se zero novamente. E isso configura-se um registro bifásico da propagação do potencial de ação no nervo, certo? Então aqui com mais detalhes aqui o que acontece dentro do nervo à medida que o potencial de ação se propaga de um ponto a outro, certo?